Com a presença de todos os vereadores e invocando a proteção de Deus, declaro abertas a segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. A senhora secretária fará a leitura do expediente do dia. Prefeitura Municipal de Conchas, projeto de lei número 1/99. Dispõe sobre a prorrogação de prazo de pagamento das parcelas do IPTU. O prefeito municipal de Conchas, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica prorrogado o prazo de pagamento das parcelas do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, com vencimento de 16/2/99, terça-feira, para 19/2/99, sexta-feira. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Conchas, 8 de fevereiro de 1999. Professor Miguel Caram, prefeito municipal. Projeto de lei número 2/99 dispõe sobre a extinção de empregos, que cria empregos e dá outras providências. O prefeito municipal de Conchas, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica extinto do quadro de empregos da Prefeitura o emprego de operador de máquinas. Artigo 2º. Ficam criados, junto ao quadro de empregos da Prefeitura, os empregos constantes do anexo 1, o qual fica fazendo parte integrante desta lei. Artigo 3º. Os atuais servidores concursados e enquadrados no emprego de operador de máquinas, extinto por esta lei, passarão a ocupar os empregos criados pelo artigo 2º desta lei. Artigo 4º. Ficam promovidos de referência os empregos abaixo. Visitador sanitário, referência atual 27/34, promovida 41/48. Fiscal, 27/34, promovida 41/48. Pedreiro, 27/34, promovida 41/48. Padeiro, 27/34, promovida 41/48. Fisioterapeuta, 41/54, promovida 65/72. Artigo 5º. Fica reduzida de 8 para 6 horas diária a jornada de trabalho do emprego de pajem, mantendo-se na mesma escala de referência, 27/34. Artigo 6º. As despesas decorrentes do objeto desta lei correrão por conta das dotações 31.11.01, pessoal civil, já consignadas no orçamento do programa vigente do município. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Conchas, 8 de fevereiro de 1999. Os projetos seguirão para as comissões. Câmara Municipal de Conchas, requerimento número 1/99, senhor presidente. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, para que seja oficiado a Sabesp, Regional de Botucatu, solicitando informações a respeito do projeto da estação de tratamento de esgoto em nossa cidade. Esta casa precisa saber em que fase se encontram os estudos para a implantação da estação de tratamento de esgotos, visto que a poluição de nossos mananciais estão em níveis intoleráveis, mormente o Rio das Conchas, que acolhe os dejetos provenientes de nossos esgotos. No ofício deverá constar se existe projeto em andamento, em que fase se encontra, quando as obras deverão ser iniciadas e o prazo de seu término, bem como todas as informações pormenorizadas a respeito. Sala de Sessões, 8 de fevereiro de 1999, vereador Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Justificativa. A Sabesp, através do Dr. Osvaldo, havia comunicado ao senhor prefeito, na minha presença, que havia estudos para se iniciar as obras de construção de uma estação de tratamento de nosso esgoto. Entretanto, já passado mais de um ano dessa notícia, nada foi feito.
Portanto, deve ser acolhido este requerimento, tornando-se oficial o que for oficioso, para que possamos tomar as providências adequadas na defesa da saúde de nossa população. Eu coloco o requerimento número 1/99 em votação. Se tiver algum vereador para fazer uso da palavra sobre o projeto, requerimento. Pois não. Com a palavra, o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, conforme a gente havia se comprometido com a mesa, nós, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, apresentamos esse requerimento solicitando informações pormenorizadas à Sabesp, Regional de Botucatu, a respeito da estação de tratamento do esgoto na nossa cidade. Já o nosso nobre vereador Zadel bem se manifestou na última sessão a esse respeito, e hoje a gente apresenta esse requerimento e pede para que ele seja enviado com ofício desta casa, inclusive com carta registrada, para que a gente possa ter aqui o comprovante do recebimento, que passados alguns dias eu entrarei em contato com a Quera Regional para saber se já receberam e qual a providência que foi tomada. Se nada for nos comunicados dentro de algum tempo, nós aí adentraremos numa outra área para cuidar dos interesses da nossa população. Obrigado. Vai ser oficiado. Pode ficar sossegado. Em votação, o requerimento da barra 199. Aprovado por unanimidade, por 12 votos a 0. Eu convido para fazer uso da tribuna o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, senhor presidente, senhor presidente, senhores vereadores, eu ainda não iria me manifestar a respeito do hospital e do consórcio intermunicipal, porque eu estava colhendo maiores dados para propor aqui alguma coisa a respeito. Mas, como ontem eu necessitei encaminhar uma pessoa para atendimento e constatei que não havia médico plantonista atendendo, eu resolvi me antecipar e fazer algumas observações como forma de contribuição à administração e, inclusive, solicitando, caso eu esteja equivocado em alguma colocação, que eu seja retificado por algum colega aqui presente. Todo mundo sabe da minha posição, não é de agora, desde a administração passada, contrária a esse consórcio intermunicipal, por inúmeras razões. Por quê? Se foi beneficente isso aí alguma vez, aliás, se esse consórcio alguma vez beneficiou o nosso município, foi no seu início, quando se conseguiu alguma coisa em termos de verba para a construção no próprio prédio dele. Mas, de um tempo para cá, e eu estou aqui em Conchas já há 9 anos, eu só tenho ouvido críticas a respeito da saúde aqui de Conchas. E sempre se fala que o problema é do consórcio e que os prefeitos não colaboram e que não sei o quê, e que é isso, que é aquilo, e não se toma providência. Então eu procurei saber, e os argumentos que vinham
a favor desse consórcio era que era bom politicamente, que através dele se conseguia verba, isso, aquilo. Mas, na realidade, não é bem assim. Outra coisa que se falava era que com a extinção desse consórcio perderiam-se leitos, internações, etc. Tudo bem, até perde-se alguma coisa em termos de leito. Mas eu acho que ganha-se muito. Então, já se foi feito tudo quanto é tentativa para trazer os prefeitos que participam do consórcio, já se foi convidado os vereadores, o próprio ex-diretor do hospital esteve percorrendo esses municípios, conversando com os políticos. Já se fez várias campanhas nessa cidade, o povo sempre colaborando, sempre injetando dinheiro e prendas nesse hospital para ver se funcionava melhor. Infelizmente, em nome desse consórcio, não se funciona, porque tem que se atender gente de Pereiras, tem que se atender gente de outras cidades. E no domingo à noite, eu estava trabalhando na delegacia, eu percebi que está vindo gente de tudo quanto é cidade aqui em Conchas. Conchas agora, o hospital está atendendo Guareí, para vocês terem uma ideia. Então, o que acontece? Nós vamos ter um atendimento muito pior para a população de Conchas, em troca de atender alguns municípios que vão propiciar um pouquinho de verba do SUS, que também é uma miséria. Eu acho que chegou a hora da verdade. Esse consórcio não tem razão mais nenhuma de existir. Eu quero que alguém me aponte uma razão para que esse consórcio continue subsistindo aqui em Conchas. Não tem. Porque verbas, nós somos vereadores, nós temos prefeito, nós temos governador, nós vamos lá e tentar essas verbas. Da mesma forma que viria com o consórcio, virá sem o consórcio. Entendeu? Ou não virá de nenhuma forma. Vai depender do trabalho político a ser feito. Segundo ponto. Vão se diminuir as internações? Provavelmente. Compensação, nós poderemos atender melhor os nossos munícipes que serão lá internados. Como a gente poderia suprir essas internações, que redundaria numa diminuição do repasse do SUS para o nosso hospital? Perfeitamente. Nós não estamos tentando aí uma verba da Câmara, uma verba da Prefeitura, campanhas na cidade. Eu acredito que um hospital municipal atendendo somente a população de Conchas, todos a cidade, todos os cidadãos daqui vão colaborar, porque eles vão saber que vão ser melhor atendidos a partir de então, né? E de outra forma, poderemos até fazer um estudo aqui nessa casa de um projeto proporcionando ao seu prefeito que repasse ao hospital todas as internações que suplantarem aquelas que forem concedidas pela SUS. Vamos supor que o SUS limite em 80 internações para Conchas, em virtude dessa desvinculação com esse consórcio. Poderemos, no máximo, teríamos mais 40, porque o limite seria 120. Vamos supor que se atingíssemos essas 120, a Prefeitura pagaria 40, que eu acredito que não cheguem R$10 mil. Isso aí só já é suficiente para não justificar mais o consórcio. Mas seria gente de Conchas, seria o pessoal de Conchas que estaria tendo. O senhor me permite ter uma parte, doutor? Pois não, velho? Com a palavra, o Darciso. Senhor presidente, nobre colega, eu endosso perfeitamente o pronunciamento do doutor Anselmo, mas reitero algum pedido. Não pode acontecer do jeito que está acontecendo. Como o diretor hospitalar pediu sua admissão, saiu, e o senhor prefeito, medidas não foram tomadas ainda, que a reclamação é tanta, o povo não pode ficar naquela situação que está. Eu acho que o senhor prefeito tem que tomar essa medida o mais rápido possível, substituindo o diretor Elias Valdrig. Porque o povo, quem está sofrendo com isso, é o povo, é o nosso povo. Como o senhor acaba dizendo, os médicos não estão participando, está fugindo. A cabeça do hospital está saindo e o povo está ficando sem aval da diretoria, do próprio presidente, que é o nosso prefeito, que ele é o presidente do consórcio. Eu acho que ele teria que tomar essa medida o mais rápido possível. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Então, veja bem, partindo dessa premissa, extinguindo-se o consórcio, ficaríamos com o hospital atendendo somente a população de Conchas. Disso redundaria que nós não teríamos mais gastos
com o atendimento de pessoas de outras cidades. Então, já não seria o total das internações, porque se a gente recebesse 10 mil por essas 40 internações a mais, quanto nós gastaríamos com a manutenção em alguns dias deles aqui no hospital, com as diárias, com o medicamento, com os funcionários, com tudo. Então, eu acho que chegou a hora da administração de Conchas tomar uma medida definitiva com relação a esse consórcio. Já que não há colaboração, conforme dizem, que ninguém quer saber, que o prefeito não quer saber, nós não podemos fazer como o prefeito de Porangaba, simplesmente fechar o hospital. É muito cômodo, fecha o hospital e vamos mandar tudo para outra cidade, para Conchas. Aí nós que vamos estar com o problema de fazer campanhas e correr atrás para manter o hospital funcionando. Não é justo. Eu sou contra essa atitude. Eu acho que nós temos que cuidar do nosso município. Cada prefeito que cuida do seu município. Nós vamos cuidar dos nossos doentes, principalmente da população carente, porque quem tem dinheiro não fica nem aqui em Conchas. Ele tem convênio médico bom, ele vai em hospitais em Piracicaba, em Botucatu, em outras cidades. Nós atendemos no hospital quase a maioria de pessoal carente. Entendeu? E às vezes deixamos de atender esse pessoal carente para abrigar os carentes de outras cidades, cujos administradores não estão preocupados com esse problema. Porque se estivesse, teriam comparecido em todas as reuniões aqui do consórcio. Ou pelo menos mandado alguma comunicação oficial para a gente. Nunca recebemos. Então é a hora de tomar uma decisão de coragem e em prol da nossa cidade e dos nossos munícipes. Bom, outro problema que eu quero colocar. De nada adianta a gente mandar, vamos supor, doentes para Rubião e eles serem internados lá, porque isso vem descontado do número de internações nossas. Então, por aí também, às vezes não podemos internar aqui, vamos mandar para Rubião. Aí fica em Rubião internado 3 dias, ou fica em outro hospital internado por algum motivo, isso aí é abatido do que tem que ser repassado e às vezes a gente não se interna aqui e paga-se a mesma coisa. Né? Bom, esse aí foi o primeiro ponto. A extinção desse consórcio eu coloco em discussão e eu quero que alguém venha apontar algum ponto contrário a essa extinção. Que daí, se me convencerem, eu até volto a essa tribuna aqui e vou reconhecer minha colocação errada, se for o caso. Certo? Segundo ponto, Conchas é uma cidade pequena, é uma cidade que se dá para atravessá-la de ponta a ponta a pé. Certo? Então, veja bem, nós temos um hospital que é enorme, é um prédio muito grande para ser até hospital nosso. Não precisava disso tudo. Fizeram, foi um trabalho muito bonito, foi uma colaboração da toda a cidade, ótimo. Mas vamos então aproveitá-lo melhor. Como? Fácil, vamos pensar um pouquinho. Devido ao tamanho desse prédio, né, nós necessitamos de mais gente para cuidar, para limpar, para atender, para fazer tudo. Quer dizer, automaticamente a despesa é maior pelo tamanho do prédio também. Qual é a nossa sugestão? Temos uma ala nova no hospital, que nunca foi utilizada. Está lá novinha, não tem nem os problemas que foram detectados em cima de alguma coisa mais antiga, algum reboque velho, lá embaixo não tem. Nós temos uma capacidade, vamos supor, de internação de 120. Se fosse 120 internações mês, nós poderíamos perfeitamente acomodá-los lá embaixo. Se eles dividiriam por 4, dariam quanto? 120 por 4, 30 leitos. Né? Então daria perfeitamente para acomodar lá embaixo. Mas nunca iríamos ter, aliás, eu fiz uma conta errada, não é bem assim, 120 internações mês. Quer dizer, se dividiríamos por 30, daria 4 por dia. Vamos supor que a gente acumulasse 20 pacientes internados num dia. Perfeitamente, 4 quartos daria de sobra. Vamos supor que fosse 40. 8 quartos daria para acomodar esses pacientes. Isso no limite de internação. Me permite uma parte? Pois não. Uma parte, o vereador Calil Chaguri. Senhor presidente, nobres colegas, eu discordo com o nobre colega sobre quanto ao número de internações, essa conta que está sendo feita, porque muitos dos doentes aí está sendo feito 4 por dia. 4 doentes internados por dia, vezes 30, sim, 4, seria
120, mas que tem doente tem doente que fica 5 dias, tem outro que fica 10, 15 dias, então seriam mais leitos. E também no hospital existem também alas, que seriam alas femininas, ala feminina, ala masculina, e tem também berçário, e também na ala nova, que o nobre colega me permite, tem a cirurgia, a sala do centro cirúrgico, que são 2 salas de centro cirúrgico. Uma delas fazem pequenas cirurgias, e a outra sala, que é muito necessária também, que é a de parto, de cesárea e parto. Então, tem que ter seria fácil, assim, a conta a gente fazer, seria, daí repartiria o hospital, vamos dizer, só aquela parte de baixo, abrigaria tudo, mas então tem essas partes que são necessárias. A UTI, que é em outro canto, então cada setor tem. Dificilmente o hospital seria mantido e tocado simplesmente com uma parte inferior. Eu agradeço. Nobre vereador, a conta, o senhor não entendeu a conta? Nós, é claro, nunca iríamos ter 100 internados num dia. Nós teríamos, eu só fiz a conta no máximo de 20 dias, mas ainda que fosse 40, caberia perfeitamente lá embaixo, porque nós não poderíamos internar mais de 120 por mês. Então, se você internar 40 num dia, é claro que até o final do mês você tem que internar no máximo mais 80. Entendeu? Então, caberia perfeitamente. Por outro lado, se eu estou fazendo esse pronunciamento, foi porque eu consultei gente que entende do assunto e que conhece aquela ala lá e que me garantiu que ela tem condições de abrigar todo atendimento médico hospitalar de Conchas. Entendeu? Bom, mas deixa eu concluir. Então, se transferiria para lá o pronto-socorro e esse atendimento médico lá embaixo. Ali a parte de cima, o que a gente iria fazer na parte de cima? Nós temos em Conchas, se não me falha a memória, 3 locais de atendimento de posto de puericultura, antigo, né? Posto de saúde. Né? Se não me falha a memória, não sei se tem mais, porque como falei, eu me pronunciei hoje meio antecipadamente, até como sugestão à administração. Por que não centralizar esse atendimento lá no hospital? Porque a nossa população que vem no posto, geralmente 90%, eu acho que até mais, é população carente e que mora a maioria lá para cima, onde nós temos as Coabs. Então, por que não se colocar esses médicos nossos, plantonistas do posto, atendendo na parte que ficará desocupada do hospital? Cada um com sua sala, com a especialização em cada sala, entendeu? Então, eles fariam atendimento médico lá. Os postos fariam o quê? Fariam outro tipo, a vacinação, um outro tipo de atendimento que não precisasse desse atendimento médico. Então, nós teríamos lá em cima o médico plantonista do plantão e o médico plantonista do posto. Dificilmente a gente ficaria sem um facultativo lá em cima. E a população seria muito melhor atendida lá em cima, porque o espaço é maior, né? E a localização é muito melhor para essa população. Então, veja bem, tem que se entender o seguinte, vamos esquecer aquele prédio enorme, achar que porque o prédio é enorme, o atendimento que se faz lá dentro é grande. Não é grande, nós fomos lá, nós vimos, é muito pequeno. Pouquíssima gente internada. O atendimento é muito pequeno. A seção de gestante lá atende muito de cidades vizinhas. Conchas, o índice de natalidade de Conchas não é grande para se ocupar muitos leitos. A gente já sabe disso. Então, por isso que a gente está falando aqui. A gente não está falando sem conhecer um pouquinho dessa causa. Entendeu? Então, os médicos, nós sabemos que os nossos médicos, não sei se todos, mas tem uma grande parte dos médicos de Conchas, eles clinicam aqui há algum tempo. Uns são filhos da terra, outros vieram aqui depois. Mas eu acho que a grande parte deles está com uma situação econômica razoável, para não dizer boa, graças ao trabalho desempenhado em nossa cidade, pagos pelos nossos concidadãos de Conchas. Entendeu? Então, se eles estão hoje assim, é porque ganharam a vida aqui em Conchas. E pela capacidade que eles têm de clinicar, porque eu considero que nós temos bons médicos aqui em Conchas. Por que, então, se paga a esses médicos para que eles atendam no posto? E no posto tem tem uma série de dificuldades que eles não podem fazer nenhum atendimento extra. Quer dizer, fica no posto e o posto vai embora para casa. Depois, à noite, corre para o pronto-socorro. É o que tem acontecido. Então, atende-se 2 vezes a mesma pessoa, no mesmo caso. É um desperdício.
lá em cima, se ele atender lá em cima, ele vai atender e qualquer problema está lá já para ser internado, está lá para ser medicado, está lá para ser feito o que precisa. Não tem que fazer, dispensar aqui e depois correr à noite e correr fim de semana para ser atendido na emergência. Certo? Então, são situações que tem que ser pensadas. Certo? Vamos centralizar uma farmácia só lá naquele hospital, que adquira todos os medicamentos, inclusive para se obter um preço melhor de compra, não comprando-se picados em várias farmácias a preços de mercado sem nenhum desconto. Isso é um absurdo. Certo? Tudo que eu estou falando aqui é a título de sugestão para que a administração estude e para que os seus vereadores pensem e raciocinem comigo se não tem alguma razão nisso tudo. Para quê? O hospital não é grande, o prédio não é grande? Todo mundo fica abismado com o tamanho do prédio. Já se pensou até em trazer Rubião para fazer clínica aqui. E nós temos um atendimento desse tamanho lá, porque infelizmente, ou felizmente até, não vem. A cidade nossa é pequena. Então, nós desperdiçamos uma infraestrutura enorme, gastamos uma enormidade para um atendimento que não corresponde. Então vamos diminuir isso, passar tudo para lá de baixo, que vai ser o atendimento, vai ser melhor, vai se precisar de menos funcionário, vai se gastar menos material e mais perto do paciente. Todo o serviço vai estar bem mais perto do paciente. Entendeu? E vamos melhorar esse pronto-socorro. Porque o pronto-socorro é a linha de frente, é o cartão de visita do hospital. Se o pronto-socorro funciona mal, significa que tudo está funcionando mal lá dentro. Vamos ver esses médicos plantonistas que estão sem pagar, vamos ver, estudar esse caso. Você paga o salário deles, mas você exige também. Porque nós conversamos com os médicos lá e falaram que eles não têm condições de trabalhar no pronto-socorro do jeito que está. Aí já entra no problema do diretor clínico do hospital, que também tem que ver essa parte. Entendeu? Tudo que eu estou falando é para que a gente tome um pouquinho de consciência desses problemas, já que se está se falando da saúde de Conchas. Eu já declarei que precisava repensar a saúde em tudo isso. Não é uma crítica pejorativa, é uma crítica construtiva. Eu quero que o povo de Conchas seja bem atendido na saúde. Eu acho que todo mundo quer. Mas se a gente ficar aqui sem propor nada e sem exigir que se tome nenhuma providência, não ficar querendo e vai fazer o que está se fazendo. Entra ano e sai ano e tem problemas no hospital, e se comenta, e se critica os prefeitos das outras cidades, e não se faz nada. Enfim, fica como tudo estava. Então está na hora. Se o prefeito resolver extinguir esse consórcio, adotar essas providências que nós estamos propondo aqui, inclusive submetida à consideração dos senhores, pode ter certeza que eu me disponho a colaborar efetivamente no que ele precisar lá em cima no hospital, durante meus horários à noite, quando puder, mesmo com todo o serviço que eu tenho, porque o interesse nosso não é fechar o hospital, não é simplesmente alardear um monte de coisa sem propor nada, porque senão fica muito cômodo. Então a posição minha, e eu acho que a posição de todos os senhores é a mesma, é que se tome alguma providência nesse sentido. Né? Efetivamente, chega de pôr o consórcio como escudo para tudo que está acontecendo de ruim. Como se põe no Brasil o estado lamentável da saúde para tudo que se tem de ruim. E não adianta nada. Tem que se tomar providência. Se está ruim, está ruim. E daí? Vai ficar ruim, vamos ficar metendo o pau? Não. Vamos ver onde está ruim e procurar acertar. Não tem dinheiro? Tem que trabalhar com o dinheiro que tem. Certo? Porque nós temos um exemplo claríssimo aqui em Conchas. Tem uma pessoa, que eu não vou citar nome, que está com um problema sério de saúde, e se fez uma campanha, em 2 tempos se conseguiu dinheiro para ela. Pelo menos a vontade do povo, o povo de Conchas é um povo bom, um povo que colabora com tudo. Eu sei disso como delegado, tudo que eu peço eles colaboram. Nós fizemos muita coisa aqui em termos de polícia por causa do povo bom de Conchas. Então o que se tem que fazer? Tem que se mostrar para esse povo que agora o serviço de lá vai ser dessa forma, que eu tenho certeza que daí sim pode se distribuir um carnezinho para contribuir, porque ele sabe que ele vai ser atendido, que ele vai ter o retorno, mas adequando a saúde e o hospital à realidade de nossa cidade, esquecendo as demais. Certo? Bom, então essa aí é a minha sugestão. Eu gostaria até de ouvir depois os colegas a respeito. Eu vou trazer mais sugestões. Eu estou fazendo estudos, porque eu tenho participado de reuniões do Conselho Estadual de Saúde, do Municipal de Saúde,
tenho conversado com a diretora lá de Botucatu, tenho ouvido pessoas entendidas no assunto, e todos estão falando nessa linha. Certo? Eu acho que é uma saída, e é uma saída muito boa para a saúde nossa aqui de Conchas. Certo? Se a extinção desse consórcio vai trazer problemas, eu queria saber que problema vai trazer para mim poder contra-argumentar aqui dessa tribuna. Bom, e eu também queria agora me manifestar sobre um outro assunto, que eu estou sabendo que o governador está enviando para a Assembleia um projeto de lei que aumenta a contribuição de PESP dos funcionários públicos estaduais, e eu queria, já dessa tribuna, me colocar contrário a esse projeto, porque eu acho que o funcionário público já ganha muito pouco, e se descontar mais ainda, como é que vai fazer? Os funcionários estão sem aumento, já há quase 4 anos, algumas pequenas classes tiveram aumento, e ainda vamos perder mais ainda com esse desconto da contribuição de PESP. Quer dizer, eu acho que a saída do Brasil não é através de imposto de taxação, a saída do Brasil é através de uma contenção de despesa e uma aplicação dos recursos dignamente, honestamente, aonde deve ser aplicado e mostrado para a sociedade como é que está se fazendo. Não adianta simplesmente descontar e não se aplicar. Entendeu? Só isso, senhor presidente. Obrigado. Convido para fazer uso da tribuna a doutora Valéria Bufani. Senhor presidente, nobres colegas, antes de mais nada, gostaria de ratificar o discurso proferido pelo Dr. Anselmo aqui nesta tribuna e complementar e até, digamos assim, discorrer sobre alguns temas abordados pelo nobre colega aqui também. Mas antes de chegar ao ponto, que foi já debatido pelo nobre vereador Dr. Anselmo, existem especulações nas ruas de Conchas a respeito de muita coisa. Primeiro, por que eu teria procedido a maiores investigações dentro do Hospital Municipal de Conchas? Por que o Dr. Luiz Ferreira saiu do cargo de secretário de Saúde no final do ano de 1998? Hoje eu estou aqui para trazer a público esse esclarecimento. Se é que me permite o Dr. Luiz Ferreira, mas chego à conclusão, após pegar esses documentos em minhas mãos hoje à tarde, que hoje eu entendo por que o Dr. Luiz Ferreira se afastou da Secretaria de Saúde. Existe um Conselho Municipal de Saúde na nossa cidade e que se reúne de tempos em tempos. Eu estou aqui com uma xerox autenticada das últimas 3 atas que foram feitas pelo Conselho de Saúde. No dia 20 de outubro de 1998, os membros do Conselho de Saúde de Conchas se reuniram para tratar sobre assuntos diversos referentes à área da saúde em nosso município. Aqui eu estou lendo a ata. E assim está constando na ata. Iniciou-se a reunião com a prestação de contas por parte do senhor Elias Valdrigue, administrador do Hospital Municipal de Conchas, da verba recebida do governo do Estado através do deputado estadual Quito Junqueira. Aí vai lá, os membros do Conselho levantaram algumas questões e discutiram alguns pontos a saber. O fato de as contas referentes à verba recebida estarem apresentadas de forma genérica, sem notas fiscais, sem recibos ou outros comprovantes. O repasse mensal da verba destinada ao hospital a partir de junho, quando começou o valor da gestão plena da NOB 9623, tem um monte de negócio, contradizendo o que o senhor Elias disse, que não havia condições financeiras para o hospital funcionar. O atraso no pagamento dos médicos, pois até a data de hoje os mesmos não haviam recebido os pagamentos dos serviços efetuados no mês de setembro de 98. Desta forma, estou lendo a ata. Ficou decidido que seria convocado novamente o senhor Elias Valdrigue no próximo dia 9/11, às 18 horas, para a prestação de contas de forma discriminada, contando com a presença do corpo clínico do hospital. Muito bem. Se seguiu a uma outra reunião do Conselho de Saúde, na data de
16 de novembro de 98. Então, eu vou ler novamente um pedaço da ata. Reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Saúde de Conchas para que fosse feita a prestação de contas devidamente detalhada sobre a situação financeira do Hospital Municipal de Conchas, através do Sr. Elias Valdrigue, administrador daquele hospital. Após uma prestação de contas novamente genérica e um tanto quanto confusa, contando com erros grotescos sobre a forma como o Sr. Elias vem administrando o nosso hospital. Deliberado foi que o Sr. Elias Valdrigue deveria novamente comparecer ao Conselho para, de forma clara, fazer as devidas prestações de contas. Na data de 21 de dezembro de 1998, quando o Conselho novamente se reuniu, foi lavrada uma outra ata que eu passo a ler. Reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Conchas, contando com a presença do diretor clínico do Hospital Municipal, Dr. Tadeu de Campos Luvisoto, e do Sr. Romero Mansur, proprietário do laboratório que presta serviços ao hospital, para tratar sobre a situação crítica em que se encontra aquela casa de saúde. Iniciou-se a reunião com o Dr. Luiz Ferreira Neto, expondo o fato de o Sr. Elias Valdrigue não ter ainda apresentado contas do hospital, apesar de já ter expirado o prazo. Então, eu acho, senhores vereadores, que a resposta do nosso secretário de Saúde ter se afastado do seu cargo se encontra aqui nesta ata. O doutor Luiz Ferreira não conseguiu o que ele pretendia, embora, hierarquicamente, o diretor do hospital fosse inferior ao cargo dele. Então, ele resolveu, creio eu, se afastar da Secretaria de Saúde Municipal, uma vez que ele não conseguia fiscalizar o dinheiro que estava sendo administrado dentro do hospital. Aqui vem de encontro também uma parte da ata que o doutor Anselmo expôs aqui na tribuna. O próprio doutor Tadeu Luvisoto, como diretor clínico do hospital, expôs a sua preocupação de todo o corpo médico com a situação do hospital. E disse que, informou ao Sr. Elias informou aos membros do Conselho que o Sr. Elias nunca procurava ninguém do corpo clínico para algum tipo de questionamento ou solicitação de sugestões e que o hospital estava devendo perto de R$100 mil. Disse também ser sua opinião que o hospital deveria ser assumido pela prefeitura. Vai de encontro com o que o doutor Anselmo diz. Aqui a opinião do diretor do corpo médico de Conchas, falando que o hospital tem que ser municipalizado, tem que acabar esse consórcio, tem que ser moralizado, tem que ser assumido. Por que eu falo que é assumido? Porque o nosso hospital está abandonado desde quinta-feira passada. Ontem, eu recebi um médico plantonista me pedindo, pelo amor de Deus, para me interferir no que eu pudesse, para que os médicos recebam os seus salários atrasados. Porque ele não tem como pagar a conta de água e da luz da casa dele. Isso é uma vergonha. O médico plantonista que atende 24 horas num PS em uma cidade, tem que pedir esmola para a prefeitura. Tem que se humilhar, porque não tem condições de pagar suas contas. Enquanto tem gente brincando de administrar essa cidade. Enquanto tem gente brincando de ser diretor. Enquanto tem gente brincando com o dinheiro público. Até quando? Ontem eu liguei na prefeitura, ninguém sabe me informar nada. O hospital não sabe dizer quanto que tem de caixa. Por que será? A prefeitura não sabe quanto que tem de dinheiro. Por que será? Até quando vai continuar isso? Até quando a Câmara vai ficar quieta? Até quando vai demorar para a gente tomar uma posição séria aqui dentro? Essa comissão especial de inquérito não saiu ainda. Eu espero que eu seja desmentida hoje, nessa noite, até o final dessa sessão, que alguma posição se tome dessa Casa de Leis. Porque essa batata quente que um está querendo jogar na mão do outro, e todo mundo
não assumindo o que está acontecendo nessa cidade, tem que dar um basta. Permite uma parte? Pois não. Com a palavra, o vereador Darciso. Senhor presidente, nobres colegas, falando na comissão, a comissão foi montada há dias atrás aí. Ela foi formada, sorteada, e qual eu sou o presidente dela, o nobre colega Ailson é o relator. Hoje ela permanece nessa seguinte condição: eu, presidente, o Wilson Desidério, relator, e 3 membros, Dr. Tadeu, Newton Aliberti e José Delbem. E ela promete esse trabalho ir a fundo. A função dessa comissão é desvendar isso aí e que vá ao nosso público. Ela vai prometer esse trabalho. Então, vamos dirigir aos órgãos competentes e ela prosseguirá o trabalho dela. E conte comigo. Eu tenho certeza que será bem conduzida por Vossa Excelência, sem dúvida alguma. Espero que, da mesma forma, eu possa dizer dos demais vereadores que, infelizmente, nem todos os vereadores ainda se posicionaram nessa casa. Mas eu espero que haja um posicionamento. Pois não. Com a palavra, o vereador Tadeu Neda. Quanto à batata quente, eu não tenho dúvidas que existe. Quanto à minha posição pessoal, ela está gravada em fita da sessão que nós tivemos aqui, a partir do sorteio efetuado, onde eu declarei que a minha obrigação como vereador era aceitar essa incumbência. Para todos os efeitos, está gravado, se for o caso, pode procurar no intervalo para exibir. Ou seja, eu não fujo das minhas obrigações. Me desculpa, Excelência, mas eu não dei nomes a nada. Não, eu apenas estou me defendendo. Sim, sem dúvida. Até porque existem pessoas que não estiveram naquela sessão, ou seja, a grande maioria. Ninguém me pediu e foi lá em casa, na minha casa, se rastejando para mim ser vereador. Eu me candidatei e fui eleito porque eu quis. Dentro daquilo que eu me propus a fazer, ou seja, o mínimo seria cumprir minhas obrigações de vereador. Eu entendo, sim, que é uma situação complicada, uma situação difícil, mas quando o meu nome foi sorteado, eu me comprometi, dentro da maior isenção possível, desenvolver os trabalhos que estiverem necessários. Então, é esse esclarecimento que eu gostaria de fazer. Eu agradeço e, inclusive, aguardo que outros vereadores se posicionem, porque eu acho que a população gostaria muito de saber o posicionamento individual de cada vereador. Mas, como eu estava dizendo sobre o hospital e sobre os plantonistas, eu gostaria de jogar aqui, não só mais uma denúncia do abandono do hospital, e, inclusive, eu quero registrar aqui, nesta Casa de Leis, e parabenizar os heróis que são os funcionários do Hospital Intermunicipal de Saúde, que estão tocando aquilo lá, mesmo sem precisar, sem ter a responsabilidade legal, sem ter a hierarquia funcional para tanto, mas eles não abandonaram o hospital não, viu, gente? Os funcionários do hospital continuam trabalhando, graças a Deus. Tem gente que ainda tem consciência do dever de atendimento da saúde pública. Meus parabéns para todos os funcionários do hospital, que embora sem direção, que embora sem ninguém, estão tocando aquilo lá em prol e benefício da população de Conchas. E agora, o que eu gostaria de concluir de tudo isso é que nós temos que parar para refletir nessa cidade sobre muita coisa, gente. Não é só a saúde, não. Nós temos que parar para refletir do nepotismo que está reinando nessa cidade. O Dr. Luiz Ferreira sai da Secretaria da Saúde e assume o sobrinho do prefeito, que inclusive é meu amigo pessoal, não tenho nada contra ele. Os senhores vereadores têm ideia de quantos funcionários dentro da prefeitura em cargo de confiança são parentes do senhor prefeito municipal? Eu selecionei aqui
o significado da palavra nepotismo no dicionário. E o que eu encontrei lá, acho que eu deixei ali na minha mesa, é que nepotismo, gente, é uma coisa que vinha da época do Papa, do clero, quando os sobrinhos e parentes próximos do Papa eram chamados para administrar o clero. E isso hoje em dia a gente chama de protecionismo, de favoritismo. É por isso que o hospital, é por isso que outros órgãos públicos dessa cidade não andam. Porque nós temos protecionismo dentro da nossa cidade. Protecionismo até mesmo com os médicos. Por quê? Enquanto os médicos que são daqui de Conchas, que residem aqui em Conchas, prestam serviço no posto de saúde, 4 horas por dia, eles têm o seu salário garantido. Não tem atraso. Os médicos do posto de saúde não recebem com atraso. Mas eles trabalham 4 horas por dia. Agora, os plantonistas, que trabalham 24 horas ou dobram, fazendo 48, estão sem o seu salário devidamente pagos. Por que será? Porque será que eles são como eu, tidos como forasteiros dentro dessa cidade? Estrangeiros, como vocês queiram dizer? Gringos? Será que as pessoas que não são nascidas nessa cidade não merecem respeito? Até quando nós vamos continuar loteando essa cidade? Isso aqui não é um fazendão. Isso aqui não tem coronel para mandar, não. Isso aqui é do povo. E espero que continue sendo do povo. Era isso que eu tinha a dizer. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Elias Valdrigue. Senhor presidente, membros da mesa, meus colegas vereadores, povo presente, muita coisa tem sendo dito nesta tribuna, algumas verdades, algumas inverdades, e numa sessão próxima passada, eu fui injuriado, não a direção do hospital. Elias Valdrigue foi injuriado por uma série de coisas, uma série de irregularidades apontadas, e para isso foi criada uma CPI para apuração, muito bem presidida pelo... Eu peço pela ordem, senhor presidente. Eu peço a palavra pela ordem. Eu gostaria só de consignar aqui que Vossa Excelência deve apreciar o discurso do nobre vereador na tribuna, porque ele está aqui dentro desta Casa de Leis como vereador. Se ele quiser fazer a defesa dele como diretor, ele que o faça dentro do processo que está apurando isso. E não se utilize do mandato de vereador para vir aqui querer se defender. Eu acho também que, se tentasse jogar, talvez em verdades, não se usasse também do cargo de vereador. Usasse o mesmo critério que ela está usando, estou usando, eu não estou me defendendo, eu só estou citando que foi injuriado numa série de coisas. E que foi criada uma CI para apurar os fatos. E eu vou aguardar, é muito bem presidida pelo Tarcísio. E eu só queria falar porque nesta semana que se passou, muita gente me procurou. Você não vai falar nada? Você não vai dizer nada? Eu tenho a CI que eu vou me defender na CI. Eu não tenho outra. Mas eu vou me defender. Segundo consta, Dr. Luiz Ferreira Neto, no pronunciamento, no pedido de demissão, ele alegou motivos particulares. Não disse outros motivos que a vereadora citou aqui. Outra coisa. Esse é só um termo não é de defesa, nem de... É uma reapresentação minha na Câmara. Foi o vereador mais votado, talvez isso
tenha machucado alguém que talvez quisesse ser mais votado. Eu fui prefeito em 1970. O senhor me permite uma parte? Não, eu quero terminar sem... Eu sou meio ruim de oratória. Depois que eu falar, escreve-se na tribuna e fala. Eu fui eleito prefeito em 1970 com 27 anos. 27 anos. Tive uma administração mais ou menos, eu acho. Depois fui derrotado numa eleição próxima. Veio o Milton Freire, depois fui derrotado pelo Vadico, cuja presença eu respeito. Sempre soube respeitar os meus adversários. Depois eu fui candidato a vice-prefeito na chapa do Dr. Antônio Miguel. Depois fui candidato a vice na chapa do Vadico. E depois fui candidato a vereador, vindo a ser o mais votado. Isso que eu estou querendo dizer para vocês e para os presentes, que eu sou nascido em Conchas. Eu resido há 33 anos num lugar só. Eu tenho 5 filhos. Eu nunca vivi da política. Eu gosto da política. Eu faço política, eu não faço politicalha. Isso que eu demonstrei, é que eu não tenho, nesse tempo de político, eu tenho quase 40 anos de política, eu só fiz amizades, eu não fiz inimizades. Eu não precisei de usar de traições para chegar a algum cargo, eu nunca precisei trair ninguém para ser presidente da Câmara, eu nunca precisei trair ninguém para fazer parte das comissões. Eu sou amigo de todos. Eu procuro fazer as coisas que são a mim destinadas com maior satisfação, com a maior honestidade. Às vezes eu não consigo. Isso que está ocorrendo no hospital, plantonistas sem receber, fornecedores sem receber, oxigênio sem receber, água, não é segredo de ninguém. Isso não foi apurado há 10 dias atrás. Isso eu tenho falado com o Zelão, foi motivo da minha renúncia em dezembro, que passou. Eu renunciei ao cargo de diretor do hospital porque não tem condições. Se não houver um esforço, Câmara, Prefeitura, outros municípios, o hospital não tem condições. O Zelão e o Newton, meu parente, correram 2 anos comigo, nós andamos mais de 50 mil quilômetros atrás de donativos para o Hospital Municipal de Conchas, para que não fechasse. Quando veio a verba do Quito Junqueira, ela foi bem aplicada ou mal aplicada, mas foi aplicada. Foi aplicada com perguntas ao corpo clínico, que ferramenta. Eu não conheço nada de ferramentaria. Nós compramos ferramentaria para o hospital, que alguém disse isso aí, nós compramos aparelhos para o hospital, que alguém disse aí, porque eu não conheço. Quer dizer, eu não fui único, vou fazer assim e acabou. Eu sempre consultei. Mas, enfim, quanto ao nepotismo, eu não posso dizer nada, porque foi com esforço para que eu aceitasse o cargo de direção do Hospital Municipal, do Consórcio Municipal de Saúde. Eu sofri insistentes pedidos do Dr. Anselmo. O Dr. Anselmo não é meu parente. Eu não queria aceitar. Eu sei que o hospital é algo problemático, é algo necessário e problemático para a cidade. E o que nós estamos fazendo, agora estou falando como vereador, o que nós da Câmara Municipal estamos fazendo ao nosso hospital, dando notícias antes de que sejam os fatos apurados, que o hospital é corrupto, é isso aí, denigre a nossa imagem, que nós não vamos ter deputado que tenha coragem de pedir alguma coisa para o nosso hospital, para o nosso consórcio. Primeiro se apura, vamos apurar, depois vamos pôr as notícias, se há realmente alguma coisa, se alguma coisa é condenável, vamos publicar. Então nós estamos decretando a nossa falência do Hospital Municipal, de que Conchas tanto precisa. E por essa instituição eu tanto lutei esses 2 anos, não é por aí. Outra coisa que foi dita aqui, que eu me neguei a prestar conta ao Conselho Municipal de Saúde. Eu sempre disse isso, o doutor Luiz está presente, o hospital não tem xerox. A nossa situação no hospital é tão horrível que se for para me tirar xerox de 7, 8 mil documentos, nós não temos condição disso.
Então, sempre deixei à disposição, como está à disposição todas as contas do hospital para quem quiser ver, sem que com isso traia mais despesas ao nosso hospital. Eu não estou lá para esconder nada, agora nem lá não estou. É livre. Agora, quanto a CI, eu quero responder, eu estou aguardando, eu estou aguardando a criação legal da CI para mim fazer as defesas que eu acho que deve ser feita. Agora, se alguma coisa errada foi feita sempre em benefício do hospital. Eu disse para vocês que eu sou 33 anos que eu moro numa casa só. Eu tenho minha família que mora em Conchas, 90% da cidade são meus parentes. A gente procura, se não fazer uma coisa que deixa os parentes orgulhosos, pelo menos não envergonhar meus parentes. Todo mundo sabe da minha condição financeira. Eu não tenho o que esconder. Eu estou andando a pé porque tive que vender o carro para pagar contas. Eu não tenho nada a esconder. E isso não é vergonha. Quanta gente não está passando por situação difícil? E o que eu vou fazer? Não é culpa minha. Por isso eu peço à Câmara que organize a CI. Eu tenho necessidade, não é nem necessidade de dar uma satisfação à população que me procura, pergunta: você não vai se defender? Você não vai se defender? Então, que seja rápido para que eu possa me defender condignamente. Senhor presidente, desculpe do tempo que eu tomei. Não, mas... Senhores vereadores, desculpe do tempo que eu tomei. Eu fui diretor do consórcio durante 2 anos. Vocês tenham certeza disso. Lutei por aquilo. E luto e continuo lutando. Mas do jeito que vai indo, a coisa vai complicar. Obrigado. Com a palavra, doutor Anselmo. Senhor presidente, senhor vereadores, como foi citado o meu nome, eu queria fazer uma observação. Realmente, naquela época que estava se formando a administração municipal, o grupo, que a gente fazia parte então, colocou o nome do senhor Elias e eu fui um dos que falei para que ele participasse da administração a pedido do grupo, do senhor prefeito e dos demais do grupo. Não como foi colocado, como se eu tivesse uma autoridade suficiente para convidá-lo para ser diretor do hospital. Porque se o senhor prefeito aceitasse as minhas ponderações, esse consórcio já teria sido extinto no começo da administração dele e talvez a situação até fosse outra. Então, eu não tenho nenhum poder nesse tipo de colocar ou não colocar ninguém. Posso até ter falado, representando um grupo que teria colocado o seu nome, mas não nomeado e nem pedido por minha e exclusiva responsabilidade. E lembrando, senhores vereadores, de tudo que eu falei a respeito da remodelação desse hospital. Com a palavra, o vereador Narciso. Senhor presidente, nobres colegas, eu fico bastante chateado com o pronunciamento do senhor Elias em dizer que, humilhante o que ele fala, que qualquer um vereador aqui queria ter os 450 votos dele. Sim, concordo. Mas eu acho que aquele que teve o menos voto, o valor é o mesmo. Eu acho que tem que ter o respeito com o eleitorado. Eu acho que o senhor faltou com respeito. Se eu tivesse 1000 votos, eu jamais sairia dessa casa aqui. Se eu tivesse 10 votos, eu jamais sairia dessa casa aqui. Eu tinha que dar o meu respaldo ao meu eleitorado. Eu acho que o senhor faltou com o eleitorado. E humilhante aqui falar pro menos votado, que eu não sei quem é, não quero citar. Eu acho que o voto é válido aí. A quantia está dentro desta casa aqui, eu acho que é proporcional, é válido. Por outro lado, o senhor fala em conseguir dinheiro com o deputado. Eu vi o corre-corre de Nilton Aliberti, de Zelão Pavan, e o povo demonstrou a fieldade a esses 2 homens, mais vereadores aqui que trabalharam em cima de Quito Junqueira. Então, o povo mostrou. Eu gostaria que essa fita fosse enviada para Quito Junqueira, para ver onde está o dinheiro. Então, como as fortes denúncias da doutora Valéria aqui. E quero dizer, além, que a CI, qual eu sou presidente, não o Darciso, não a comissão que vai, porque o pessoal está perguntando, vão caçar o Elias? Vão? Não, eu não sei. Eu acho que até transparência para o senhor. Como o senhor pede rapidez, eu acho que é uma transparência, porque nós devemos, esta casa tem que prestar um esclarecimento para o nosso povo.
Eu acho que ficará bom para o senhor provando, como o senhor acabou dizendo, que não tem irregularidade, então o senhor vai mostrar perante o povo. O senhor vai ficar com a sociedade bem, a Câmara vai ficar bem, e a Câmara vai fazer o papel dela, não só a comissão. Então, a Câmara nossa tem esse dever de desenrolar essas denúncias. Então, é isso que eu acho. E conseguir dinheiro com os deputados, eu acho difícil. Como o senhor acabou dizendo, tudo bem, na condição que está, eu acho difícil. Não só com o deputado, com o nosso público. Gostei que o doutor Anselmo falou. O público nosso poderá ajudar, mas desde que saiba onde vai no seu cruzeiro. Como bem disse o nobre colega Zizinho na sessão passada, o coitado lá do sítio vem, traz um frango para a colaboração do hospital, dá um saco de arroz com a luta para a colaboração do hospital, mas ele quer saber onde o cruzeiro dele está indo, onde que está indo. Então tem que ter transparência. Eu acho que dinheiro público tem que ter transparência. O nosso povo tem que tapar. Então, eu não vejo facilidade nessas formas que está sendo conduzida a conseguir dinheiro com deputado, com populares, enfim. É isso que eu tenho a dizer. Com a palavra, vereador Tadeu Néder. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou procurar ser o mais breve possível e tentar sintetizar aquilo que eu acho que é a minha obrigação de falar. Nós temos um fato ocorrido na sessão passada, que todos sabemos, foi uma denúncia formulada pela vereadora doutora Valéria Bufani acerca de eventuais possíveis irregularidades. Muito bem. Em cima desta denúncia e desses fatos trazidos a esta casa e toda a população, foi requerido a instalação de uma comissão especial de inquérito, que, ao que me consta, está deferida. Existem algumas pendências quanto à formação da comissão, mas me parece que a comissão especial de inquérito, e me corrijo se for o caso, ela já se encontra instalada. É justamente em cima disso que eu acho essa questão, é uma questão que, doravante, deve ser acompanhada por todos, com atenção, mas no âmbito da comissão especial de inquérito. Porque senão nós iremos ficar todas as sessões discutindo esta questão. Gostaria de ser absolutamente claro o seguinte: os fatos serão apurados através desta comissão. A hora que nós nos reportarmos à questão da saúde de Conchas, vamos sim procurar resolver, seja com nossas sugestões, como anteriormente foi dito nessa tribuna, vamos tentar resolver, ou seja, vamos deixar do blá 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 a respeito do hospital e vamos tentar resolver a questão do hospital. Todos aqueles que compareceram a essa casa nos últimos 2 anos são testemunhas. E se não estiveram presentes às sessões, através dos livros que registram as sessões, os livros de ata, ou através da ata eletrônica, são testemunhas que todos os vereadores, indistintamente, cada um na sua forma de se conduzir, procuraram sempre contribuir para o desenvolvimento da saúde pública em Conchas. Então é nesse sentido que eu entendo que esse assunto deve ser mantido no âmbito da Comissão Especial de Inquérito. Isso daqui não é para esquecer o assunto, é para ele ser discutido no local adequado, no foro competente, que é a comissão. Porque se nós ficarmos aqui em defesas, ataques, e não estou criticando aqueles que colocaram novos ataques ou uma defesa, é que nós vamos apenas desviar a atenção. Vamos, na verdade, procurar, tentar, sugerir alguma coisa para o hospital, para solucionar. O que não pode é o hospital fechar. O que não pode é o hospital continuar no estado que ele está. Eu parabenizo aqueles que me antecederam, tal qual o doutor Anselmo, que veio apresentar algumas sugestões.
talvez não concorde com a extinção do consórcio, até por ignorância do assunto. Mas o grande mérito é trazer o assunto à discussão. Vamos discutir. Como o próprio vereador citou, me convenço ao contrário. E eu quero ser convencido do melhor caminho para Conchas, principalmente no que diz respeito à saúde pública. Seria, pois, nesse sentido que eu entendo que os fatos estão no âmbito da Comissão Especial de Inquérito. Fora disso, eu acho que a gente tem que se preocupar com a saúde pública de Conchas. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Com o uso da tribuna, o vereador José Delbem. Senhor presidente, senhores vereadores, na reunião passada, eu tive a oportunidade de me manifestar nessa tribuna a respeito do mau cheiro que está inundando a cidade nos últimos tempos. E, durante essa semana, a gente teve a oportunidade de conversar com pessoas conhecedoras dos fatos do frigorífico, e a gente foi informado também que eles estão tomando as devidas providências a respeito desse mau cheiro, através de processos que são, vamos dizer assim, exigidos pela CETESB, visando sanar esse problema. Então, a gente fica satisfeito em saber que essas providências estão sendo tomadas e que venha a melhorar as condições do ar da nossa cidade. Senhor vereador? Pois não. Permite uma parte? Com a palavra, o vereador D'Artes. Senhor presidente, nossos colegas, só para reiterar, eu estive hoje nas dependências do local lá, estive visitando, o chefe levou eu até o local e endosso que medidas estão sendo providenciadas. Ele só pede para a população, até eu me propus, eu falei, vou transmitir, ele pede à população ter um pouquinho de paciência, que já está sendo encaminhada. É isso a pedido de um dos diretores lá, que o problema eles pretendem sanear o mais rápido possível. Só para a população ter um pouquinho de paciência. E que eu falei, a Câmara quer o desenvolvimento do trabalho, precisamos da indústria aqui em Concha, estamos felizes, a Casa de Leis aqui batalhou tanto, então a gente fica tão contente com esse desenvolvimento do frigorífico e da YD e de outras menores aí que estão prestando esse serviço para a população de Concha aí, dando o serviço. Então é isso. Isso, realmente a gente fica satisfeito com o interesse demonstrado pelo nobre colega vereador e fez uma colocação muito bem feita. Quando nós nos manifestamos a respeito do mau cheiro que estava ocorrendo na cidade, não foi no intuito de dirimir, no intuito de criticar ou no intuito de afastar as atividades do frigorífico de Conchas. Muito pelo contrário. O nosso objetivo, o objetivo da Câmara Municipal de Conchas, de todos os vereadores aqui presentes, sempre foi de que venham mais indústrias para a nossa cidade. E não só da Câmara atual. Na Câmara anterior também nós tivemos a oportunidade de aprovar aqui a doação, através da desapropriação de um terreno, a um outro abatedouro que existe na região para que se construísse um abatedouro em Conchas. Então, o nosso objetivo, quero deixar bem claro para que não haja deturpação em termos de comentários na cidade ou da população, é no sentido da melhoria das condições ambientais em relação ao ar, não no sentido de dirimir ou de desvalorizar de qualquer forma que seja esse abatedor, esse frigorífico que existe na nossa cidade. Assim que venham outros, que se desenvolva muito bem mais esse frigorífico. Porque o meu ponto de vista é o seguinte, quanto mais indústria nós tivermos, quanto maior for essa indústria, maior será a possibilidade de oferecimento de emprego às pessoas que residem em Conchas. É isso que nós queremos, deixamos bem claro essa nossa posição. Eu gostaria também, senhores vereadores, de endossar e parabenizar a atitude tomada pelo nosso colega doutor Anselmo a respeito do problema da Sabesp no que diz respeito ao tratamento de esgoto. Saiu uma notícia no jornal dizendo José Delbem diz que a Sabesp burla a lei. De fato, não foge muito à realidade. Só que faltou naquele texto maior colocar a lei ambiental. Porque se fala burla a lei, dá um significado muito amplo. Agora, a lei ambiental é que no que diz respeito
àquele assunto do tratamento do esgoto, não é verdade? Apesar que nas entrelinhas depois fala de lei ambiental. Um outro assunto que eu queria levar ao conhecimento dos senhores vereadores, e que eu acho que não deve ocorrer, é a respeito do olerite ou da folha de pagamento de determinados funcionários do setor da educação em Conchas. Segundo informações, não tive ainda a oportunidade de ver concretamente se o fato realmente ocorreu ou não, mas eu acredito naquelas pessoas que trouxeram a notícia até mim. O pagamento foi feito levando-se em consideração única e exclusivamente o piso salarial do funcionário. Ora, é a mesma coisa que um nosso colega, vamos citar um exemplo aqui, doutor Anselmo, vai receber sua remuneração, seus vencimentos do Estado, e recebe só aquilo que é o seu piso salarial. Não recebe as vantagens adicionais, como, por exemplo, um adicional por tempo de serviço, ou qualquer uma outra vantagem pecuniária que a lei lhe faculte o direito de receber. Nós temos caso, principalmente daquele pessoal comissionado junto a cargos do setor da educação, que receberam o piso. E são funcionários que têm direito, por exemplo, a mais 10% de 2 quinquênios, de mais 4 referências, por exemplo, ou 20% relativo a 4 quinquênios. Então, são as vantagens. Então, se realmente ocorreu isso, eu acho que, não sei da parte de quem, não acredito que possa ter sido da parte do seu prefeito municipal, porque o seu prefeito municipal é um funcionário público, recebe o seu olerite, também adicionado às vantagens pecuniárias que o cargo lhe dá o direito, e não iria permitir um fato desse. Então, é um absurdo o executivo tomar essa atitude de pagar funcionários do setor da educação somente aquilo que lhe dá direito, o piso salarial, e não pagando os direitos advindos das vantagens pecuniárias. Vamos realmente, eu me comprometo durante a semana em verificar a veracidade ou não desses fatos e, caso realmente tenha ocorrido, solicitar dos responsáveis que se tomem as providências, porque não é pelo fato de se pagar somente pelo piso que deixou de existir a obrigatoriedade de pagar aquelas outras vantagens. Isso daí fica como uma dívida àquele funcionário. Então, eu me comprometo a esses funcionários que vieram trazer essa reclamação, muito justa, por sinal, verificar e tentar, junto ao Executivo, para que eles tomem as providências necessárias e que seja cumprido aquilo que determina a lei a respeito do recebimento, da remuneração, dos vencimentos de cada um desses funcionários que, segundo essas informações, estão sendo prejudicadas. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Retivar, pode. Vossa Excelência, me desculpe, mas eu esqueci de me manifestar a respeito de um assunto. Na semana passada eu teci algumas críticas a Semutran, e naquela ocasião eu falei que em Conchas se criou uma indústria de multas e a viatura da Semutran vivia para cima e para baixo, lascando multa nas pessoas. Não retiro nada disso. Eu apenas gostaria de consignar que hoje eu recebi uma carta, um ofício, seja o que for, do senhor João Jorge Mir. Então eu gostaria apenas e tão somente, depois nós voltamos ao assunto, de registrar o seguinte: as críticas certamente vão continuar, da mesma maneira que eu também reconheci várias virtudes que estão sendo feitas na cidade, e nessa carta, que é um pouquinho extensa para fazer a leitura, mas demonstra justamente aquilo que está sendo feito de bom. Tá? É esse direito de crítica que eu faço questão de manter, inclusive fui multado e não vou recorrer, e não foi esse o motivo da minha manifestação, senão também estaria escondidinho, não estaria me manifestando. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de deixar registrado isso, porque é muito importante que a hora que a gente faz uma crítica, a pessoa venha e te responda, ou não se esconda. Então, está registrado aqui o meu agradecimento ao senhor secretário, o João Mir,
E nós estamos aqui justamente da mesma maneira que o senhor também garante, o senhor está cumprindo suas obrigações, sujeito às críticas e procurando sempre melhorar. Será isso, senhor presidente, senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora doutora Valéria. Eu gostaria só de consignar aqui, em ata, que, tendo em vista o que foi falado, que eu prefiro ser amiga do povo de Conchas, ao invés de ser amiga de uma minoria nesta cidade, e dizer também que a minha administração, como presidente desta Casa de Leis no biênio passado, eu prefiro não medi-la por votos, mas por honestidade. E gostaria de dizer também que eu tenho certeza que os meus 287 eleitores, eu não estou envergonhando. E também gostaria de dizer que prestação de contas, quando a gente não quer gastar dinheiro com xerox, a gente leva o documento original. Então não precisa de ter gasto nenhum para apresentar contas. E também gostaria de consignar aqui que eu também estarei lutando para que o Hospital de Conchas não feche, porque eu já estou fazendo visitas a vários hospitais para saber como funcionam outros, para tentar também, dentro da minha humilde capacidade, fazer algumas sugestões também nesse sentido. Não, mas tem o doutor Silvio, para uso da tribuna, doutor Silvio. Eu acolho o parecer do jurídico do doutor Silvio sobre. Suspensa a sessão um minuto. Parecer do projeto 1/99. Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade. Estas comissões são de parecer favorável ao projeto em pauta, visto que ele preenche os requisitos técnicos, legais e constitucionais para ser aprovado. O projeto não encontra óbice legal, podendo, portanto, ser aprovado por esta Casa de Leis. Conchas, 10 de fevereiro de 1999, vereadores: Dr. José Tadeu Amada Neder, José Delbem, Benedito Merlim, Agenor Luiz de Souza, Newton Carlos Aliberti e Dr. Anselmo Eduardo Martellini. Coloco em discussão o projeto. Não havendo discussão, coloco em votação o projeto 1/99. Aprovado pelo 12 votos a 0. Coloco explicação pessoal dos senhores vereadores. Não havendo a explicação pessoal, o vereador Darciso. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria deixar aqui o triste notícia do nosso colega Gerson, pela perca que chegou até a nossa Câmara aqui, que acabou de falecer por volta aí de 1 hora atrás. Aí. Então eu queria que oficiasse a família Rodrigues as nossas condolências. Também queria que o senhor João Mir, a pedido deste vereador Darciso, dirigisse a nosso distrito de Juritiba. Ele, com grande capacidade e conhecedor de trânsito, eu gostaria que ele fizesse uma visita na nossa estrada vicinal, que é de pedra, lá em Juritiba, para ver as condições do nosso tráfego de Juritiba a Conchas, onde eu acabo dizendo que rodas vêm saindo, já saíram do ônibus já há tempos atrás. Digo, o meu carro é um carro velho, mas eu tenho certeza que os parafusos sempre é bem apertado, mas quando um dia desse passado chegaram a perder a roda aí. Então, eu gostaria de que ele visse a situação urgentemente, porque o nosso coordenador distrital não está olhando por esse lado. Ele ganha o seu dinheiro, morde o seu dinheiro, não participa junto com os funcionários populares, estão querendo juntar com a gente para a gente tampar as valetas. Abraço. A MUC. Então, eu acho isso uma vergonha para a Juritiba, para a administração atual. Eu gostaria que isso fosse divulgado o mais rápido possível e a visita do
nosso João Mir. É isso que eu tinha que dizer. Então. É. Com a palavra o vereador José Delbem. Senhor presidente, senhores vereadores, falando a respeito do João Mir, eu queria deixar constatado aqui na nossa Câmara que nessa semana ele começou um trabalho que eu reputo de muito importante, na passagem de linha cuja rua vai até o frigorífico. Ali, para quem passava ali, o que a gente percebia era o seguinte: a rua vinha com uma certa largura, quando chegava próxima à passagem da linha, ela afunilava em questão de 2 ou 3 metros para você passar próximo à chegada da linha e depois ela abria de novo. Por quê? Porque é por causa da existência de um bueiro que era aberto no sentido da rua. Então, o que está sendo feito hoje lá? Limpeza desse bueiro, que pelo jeito que a gente viu lá, deve fazer uns 30, 40 anos que não era limpo. E ele vai fazer uma laje por cima, que vai possibilitar o alargamento da rua, que dê para se fazer a passagem de um modo que não afunile mais. Então, a rua, na passagem da linha, vai se tornar mais larga, o que vai facilitar, inclusive, o trânsito naquele local. Foi uma medida que a gente sempre critica, a parte do senhor João Mir, em relação a amarelinhos, uma coisa e outra, mas também quando você faz um trabalho que merece ser destacado e elogiado, a gente deve fazê-lo também. Então, isso é só para marcar, para assinalar a construção tapando esse bueiro que vai possibilitar o alargamento da rua. Era o que eu tinha a dizer, e que ele continue com serviços assim, que venha a fazer melhoria para a cidade, porque nós precisamos disso. E também em relação aos buracos da cidade, que é um dos problemas que o pessoal mais se queixa. Parece-me que a prefeitura andou tapando alguns buracos, mas não atinge aí, vamos dizer, 20% daquilo que existe. E precisa tomar muito cuidado a respeito disso, porque quando você abre alguma coisa, alguma valeta numa rua, você já tem que estar vamos dizer, com o asfalto pronto para você tapar aquilo ali. E não é o que aconteceu na Rua Amazonas. Retiraram lá uma lombada que existia, e a máquina que produz o asfalto não está em condições, está quebrada. Então, por que não aguardou alguns dias para tirar aquela lombada, no momento em que tivesse asfalto, para no momento em que aquilo fosse feito, também já fosse reparado? Então, eu acho que precisa usar um pouquinho mais a cabeça quando vai se fazer esse tipo de serviço. Mas parece-me que diversas lombadas vão ser excluídas das nossas ruas. Como? Porque ali nesse local da Rua Amazonas tinha uma lombada aqui, 20 metros tinha outra. Quer dizer, você saía de uma e já estava batendo na outra. E não tinha pintura alguma, então você nem via, e de vez em quando se dava lá um solavanco meio violento lá. Então, está de parabéns pelo alargamento daquela rua ali, e retire as lombadas quando tiver o asfalto, para momentaneamente reparar aquele buraco que foi feito naquela rua. Era o que eu tinha a dizer. Com a palavra o vereador Tadeu Neller. Senhor presidente, senhores vereadores, eu apenas gostaria também de deixar registrado nos anais desta casa a nota de pesar pelo falecimento do Gerson Rodrigues Corrêa. Acrescentando, se me permite, o colega Darciso, que o nome de todos os vereadores, se alguém tiver oposição, ficasse constando desse requerimento. Eu acho que foi um Muito funcionário exemplar, um amigo Vai ser oficial. De toda hora, um companheiro de partido de primeira. Eu acho que ele merece uma homenagem de nós, a família merece uma homenagem de nós políticos. Vai ser oficiado. Com a palavra o Calil Chaguro. Senhor presidente, nobres colegas, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer aí o trabalho que a prefeitura vem realizando, que é o cascalhamento aí na rua Itaipu, nas proximidades aí do Colégio Lúdico. Então está sendo feito o cascalhamento, vamos agradecer. Agora vem as cobranças. Várias pessoas têm me procurado e dito que é uma vergonha 3 vereadores
residirem no loteamento Jardim Joanim Pares e na maneira que se encontra aquilo totalmente abandonado. Segundo o coordenador aí de atividades externas, nos prometeu que logo depois do Carnaval será efetuada a limpeza. E eu também já disse a ele que se não for feita essa limpeza, eu vou contratar. Aí os moradores da nossa rua vão contratar uma pessoa e vão colocar para começar a ser feita aí a limpeza das guias que está danificando o asfalto. Mais uma coisa também, eu gostaria de pedir, já que o nosso querido primo aí, Joãomir, está presente, também pedir que se encaminhe lá uma colocação de placa de parada obrigatória aí no cruzamento da Rua Pernambuco com a Etelvino Cortês. Logo depois da caixa d'água, aquela avenida, então a gente, como transita com estudantes, a gente vê que chegam aí vários veículos, e antes tinha um sinal de parada obrigatória no chão, agora apagou simplesmente estava escrito, então apagou. Então, daqui a pouco vai acontecer um acidente e principalmente ônibus e peruas escolares que passam muito, transitam muito nesse trecho. Excelência, me permite uma parte? Pois não. Com a palavra ao vereador Tadeu Neto. É só para completar, realmente a rua Doutora Teovino Cortês, ela já não é só a parte, vamos dizer, de sujeira que fica. Ali existe risco sério de acidente. Quem passar por aquela rua hoje vai observar que toda a terra, pedregulho, vem descendo, vem acumulando, existem buracos, os motoristas, eles, para fugir do buraco, eles vêm para o meio da pista e barram na pista. Então, acho que esse é de caráter de urgência. Tá certo, nobre vereador, especialmente em dias de chuva, que o escoamento da água aí é péssimo, então fica toda tomada de água essa rua, doutor Etelvino Cortês. Também a respeito do consórcio intermunicipal, antes era Santa Casa, depois passou a ser Hospital Municipal e depois, não sei por que cargas ou motivos, ficou mais bonito ser Consórcio Intermunicipal de Saúde, que só o nome que está trazendo isso, que não está resolvendo nada. Então também sou de acordo que se acabe com esse consórcio intermunicipal, passe a ser simplesmente Hospital Municipal. Mais uma coisa também, eu gostaria de dizer o seguinte, que nós já encaminhamos ao deputado Gonzaga, e será um dos primeiros pedidos, ele já vai batalhar sobre isso. Nós fizemos 3 pedidos ao nosso deputado Gonzaga, e ele está já nos prometendo que vai lutar e trabalhar em cima disso. Uma delas seria uma verba para o hospital, o recapeamento das ruas de Conchas, que ele nos garantiu que não será difícil, e também uma luta em cima do asfalto da estrada que liga o nosso distrito Juquiratiba. São esses 3 pedidos que nós fizemos, e ele nos prometeu aí ver com bastante carinho e já levar. É isso que eu tinha a dizer. Pois não. Eu acho que a sua ideia do consórcio é bom. Pois não. Acabar com o consórcio. Claro, tudo bem. Certo. Tá certo também. Ninguém mais havendo uso da palavra? Pelas denúncias que foram feitas pela vereadora doutora Valéria Bufani sobre o negócio do Consórcio Municipal de Saúde, a Comissão Especial de Inquérito, a CI, foi formada por 9 vereadores: Wilson Benedito Desidério, Amaury Leme, Nilton Carlos Aliberti, Agenor Luiz de Souza, José Delbem, Dr. Anselmo Eduardo Martellini, José Tadeu Neder, Calil Chaguri e Darciso Aparecido de Almeida. A composição: o presidente Darciso, relator Desidério, membros Dr. Anselmo, Dr. Tadeu, José Delbem, Aliberti, Amaury, Agenor e Zizinho. Essa é a comissão da CI.
Se alguém quer manifestar alguma coisa, com a palavra, o vereador Dr. Anselmo. Senhor presidente, senhor vereador, simplesmente para pedir a Vossa Excelência que, através de um ato oficial, seja composta essa comissão da forma que foi lida, né? E que, a partir de agora, a comissão vai se reunir e vai desempenhar seu papel. Já vamos dar início no ato e já vai ser oficiado todos aqueles que fazem parte da SEI. Nada mais havendo, eu declaro encerrada a sessão. A próxima sessão, né? Agora preciso procurar aqui onde eu mereço. A próxima sessão é no dia 17/2/99. Suspensa a sessão. É quarta-feira. Quarta-feira, mas quarta-feira à tarde está todo mundo. À tarde. Então. É ordinária. A próxima. É que não foi mudado ainda porque não deu tempo de fazer um negócio. Às 8 horas.